tem essa influência de tom, né? Uma coisa é você ligar para um cliente para conversar, para tentar vender ou para qualquer coisa falando: oi, tudo bem? Aqui é o Arlon, eu sou do Teus e Tons, eu gostaria que você ouvisse o meu podcast. Outro fala: e aí, cara, tudo bem? Seja bem-vindo aí, ó, sou o Arlon do Teus e Tons, gostaria que tu ouvisse meu podcast e me desse feedback. Acho que dá uma diferença bem considerável. A gente só tem que ensinar para o ouvinte a técnica agora, né? De falar sorrindo. Falar sorrindo verdadeiramente. Pensa que do outro lado do telefone tem um amigo, super brother seu, assim, um amigaço, e que você está ligando para convidar para um churrasco. Porque você realmente está feliz em falar com ele, né? No final de tudo, que você está feliz. Eu acho que é um bom. Tá vendo? O cachorro também fala no podcast. Se vocês estão ouvindo, meu cachorro resolveu falar no podcast. Eu tenho certeza que ele está latindo, sorrindo, que ele está feliz. Tá falando com a audiência dela, né? Teus e Tons. Bem-vindos a mais um episódio do Teus e Tons. Eu não vou repetir isso aqui, que o podcast veio para simplificar e tal, porque você já deve ser um ouvinte frequente e já sabe que esse podcast tem o intuito de simplificar o comércio exterior. Hoje o tema é sobre Inside Sales. É uma função comercial aí dentro das empresas que visa auxiliar no processo de venda e atendimento a clientes. Mas esse é um conceito meio bonitinho aí que a gente encontra na internet, né? O que eu fiz foi, trouxe 3 especialistas para discutir comigo como é que funciona essa função no dia a dia e como de fato se comporta, o que come de café da manhã, um Inside Sales dentro de uma empresa em comércio exterior. Bora para as apresentações? Aqui no vídeo, eu fico muito feliz que é gravado agora remoto e triste ao mesmo tempo, porque ao vivo é uma experiência muito legal também. Tem o Lirian. Lirian, te apresenta aí, por gentileza. Então, meu nome é Lirian Goss, faço parte do atendimento comercial da Royal Cargo e também sou membro do podcast Teus e Tons. Esse aqui, né, no caso, que a gente está gravando. Inclusive nesse podcast. Tipo, nesse podcast eu sou membro e estou participando, assim que é bom. Fico feliz. Aqui embaixo de mim no vídeo tem o Niele Figueiredo. Te apresenta aí, Niele, por gentileza. Fala, galera, eu sou a Niele Figueiredo e eu sou Inside Sales aqui na Royal Cargo e também sou membro do Teus e Tons. Aí, ó, mais uma. Eu acho que a gravação é só de Teus e Tons, vamos ver. Rodrigão, te apresenta aí, por gentileza. Opa, tudo certo, pessoal? Meu nome é Rodrigo Teixeira, sou vendedor executivo aqui na Royal Cargo. Já trabalhei como Inside Sales também anteriormente, como SDR e com algumas outras funções aí na área comercial, também atendimento. E, por incrível que pareça, também sou membro do Teus e Tons. É isso aí. Que bom, gente. Bem-vindos ao podcast. Quem já não participou, a Lirian já participou, né? Enfim, já está em casa. Gente, eu sou o Arlon Pereira, host do podcast. Toca a vinheta aí e bora falar sobre Inside Sales. É o cachorro que tá passando aqui. Tá bom. Passaram? Poxa, feliz, cara. Aí, ó, temos cachorros passando na gravação do Teus Tons. Pior que não é nem atrapalhando, eles só estão passando pela porta lá fora. No mercado de importação e exportação, você não sabe quem é a pessoa. Eu vou ter que pausar, tem alguma coisa acontecendo muito louca atrás. Desculpa, Rodrigo. Que barulho era esse? Né? Pois é, aí entra a furadeira que eu tinha mencionado. Ah, é a furadeira? Ah, tá, é a furadeira. Bom, gente, voltamos da vinheta que a gente nunca sabe o que está tocando. Agora a nossa editora Nicole deve ter feito alguma surpresa para nós. Então vamos para o debate aí, para as perguntas. Sempre clássica, a gente começa com um conceito do assunto do que a gente está falando. Então seria legal a gente debater quem é o Inside Sales aí nesse departamento comercial. Quem que pode me ajudar na teoria ou na prática? Quem que é o Inside Sales? Então, o Inside Sales, ele é basicamente a pessoa que está entre o vendedor externo e o cliente. Ele está ali no meio justamente para fomentar esse relacionamento que o cliente tem e auxiliar ele nas demandas do dia a dia, que muitas vezes o vendedor externo ele precisa desse auxílio, né? Então, a gente está aqui para entender um todo a situação e conseguir auxiliar o cliente nas demandas que ele tem. Show de bola! Mas ele também atua direto com o cliente. Não só no intermédio com o vendedor externo, tem muitas vezes que o Inside Sales faz o papel direto de vendedor também, complementando o que a Nelly está falando, né? Claro, na verdade, até a parte conceitual do Inside Sales é realmente esse um vendedor interno, né? Complementando o que seria o vendedor externo que vai fazer a reunião. O Inside Sales seria o vendedor que tem que atuar dentro da empresa, né? Anteriormente ao Covid, é quem fazia reunião remota, quem ficava ligando para apresentar a empresa, antes, muitas vezes, de um vendedor externo ir visitar e apertar a mão para fechar negócio. Então, basicamente, ele é um complemento do setor comercial mesmo. Basicamente, até naquele ponto de
se o cara está na rua vendendo, alguém tem que estar fazendo trabalho, né? No fim das contas, que é mandar uma cotação, uma proposta, resolver alguma situação, seja o inside sales de uma empresa de terminal portuário, agente de carga, enfim, qualquer coisa desse tipo, certo? Miele, eu deixo a mão para caralho. Se é isso que tu tá rindo, tu vai ver minha mão. É o cachorro que tá passando aqui. Tá bom. Passaram? Poxa, que isso, cara. E do que a gente vem conversando sobre Inside Sales e essa ponte que eles fazem, inclusive, independente da área do comércio exterior que eles atuem e da empresa que eles atuem, existe uma diferença, né, entre o que o Inside Sales faz, o que o vendedor externo faz, o que o SDR, que o Rodrigo anteriormente comentou, faz. O conceito de cada um deles para o nosso ouvinte entender bem qual é o papel de cada um e como eles se relacionam aí. A parte do SDR, né, eu também Sales Development Representative, né, um representante de vendas, basicamente. Porque o brasileiro tem dificuldade de falar em português, ele tem que falar em inglês, né? Uma coisa assim, é difícil falar pré-vendedor, ele tem que falar SDR ou qualquer coisa desse tipo. Bom, o Rodrigo comentou ali na parte de Inside Sales que também tem os SDRs e falou dos vendedores externos. Vamos conceituar isso para tentar deixar o nosso ouvinte bem a par do que é cada um dessas funções e como elas se relacionam. Rodrigão, tu pode dizer para a gente como é que funciona e o que é esse SDR, por gentileza? Claro, com certeza. Essa ideia do SDR, né, nasceu há pouco tempo, é muito mais nova que a ideia de vendedor interno e externo, foi trazida para o mercado em 2011, por um autor chamado Aaron Ross, num livro chamado Receita Previsível. E o que é essa ideia, né, de trazer o SDR? Significa Sales Development Representative, né, ou basicamente um pré-vendas, pré-vendedor aqui no bom português. Obrigado por falar em português. Obrigado. E a ideia do SDR é realmente escalar o setor comercial, né? É fazer um contato com um número muito maior de clientes, possíveis clientes, e também qualificar esses leads antes de trazê-los para dentro de casa, que é uma função, vamos dizer assim, é um trabalho, né, em um volume muito maior, que acabaria custando para a empresa, né, que está pagando um vendedor externo, muito mais caro do que ter uma equipe enxuta para fazer esse volume maior de contatos. Então, ele vai fazendo lá, imaginando um funil de vendas, ele pega um contato cru, um lead qualquer, e começa a trabalhar ele para ver se qualifica porque a empresa que ele trabalha vende, enfim, ou se a solução que ele vende está de acordo com aquela pista de negócio que ele tem. Exatamente. Legal. E a parte de Inside Sales a gente classificou. E a parte de vendedor externo, daí, como é que fica? E principalmente nessa área de comércio exterior, não só no agente de carga. Então, o vendedor externo, ele vai estar ali dando a cara a tapa com o cliente dele, né? Ele que vai lá, vai visitar, vai oferecer o produto da empresa, o produto, o serviço da empresa e vai trazer o cliente efetivamente para casa. Que enquanto o SDR está ali qualificando o lead, quando ele chega no vendedor externo, ele já é um lead qualificado, ele já é um cliente em potencial. Então, cabe agora ao vendedor realmente converter esse cliente para dentro da casa. E aí, Líria, voltando nesse ponto, sabendo dessas três funções aí, a gente classificou os inside sales, esses SDRs ou pré-vendedores e os vendedores externos, como é que ficou agora no Covid, nessa parte digital da coisa aí? Eu sei que tu trabalha isso dentro da Royal. Houve uma mistura ainda a essa divisão? Como é que funciona no geral? Eu acho que no Covid a gente tem um mix de todas essas funções numa só. A gente volta um pouco nas raízes, né? Quando a gente falava de televendas, assim. Hoje é possível a gente fazer uma visita no cliente de forma online, né? Você tem esse contato, esse relacionamento que você tem, o vendedor externo tem com o cliente, você tem hoje no online. Então, a gente consegue fazer algumas coisas, se relacionar com o cliente, conhecer um pouco mais, ficar mais íntimo até do cliente com dados da empresa, vender um pouco mais, se relacionando no meio digital, usando as plataformas aí de vídeo, de reuniões e o próprio telefone. Não tem mais o que fazer, meu. Eu acho que até as pessoas que tinham menos contato com a tecnologia agora já sabem as plataformas, já fizeram os famosos calls ou essas ligações aí online, já não tem mais volta, né? Isso acaba sendo uma realidade agora, né? Então, assim, a gente já é uma realidade a gente fazer essas reuniões. Então, acho que tem uma nova modalidade surgindo aí dessas vendas digitais. Até um incremento dos três, né? O vendedor interno que só atuava, né, distante de um cliente, o SDR que nunca nem via um cliente, nem fechava negócio, e o vendedor que ficava totalmente externo, cada um dos três se adequando de uma forma diferente, e o próprio cliente no final, né?
que é o que acaba tendo que mudar mais que os outros, né? Que legal, velho, que legal. Então, acho que agora, para ser qualquer um dos três, a pessoa provavelmente tem que estar melhor capacitada, né, no fim das contas, para saber lidar com essas adversidades que o Covid trouxe, não é cada um tendo uma função só, né? Acho que viaja um pouco entre os três, entre qualificar um lead, manter o relacionamento com o cliente, manter a empresa atualizada, quais são as necessidades do cliente, o atendimento dele, e também fazer essas visitas para tanto entendimento quanto, acho que, abertura de portas aí, né? Vocês concordam com isso? Ai, sem dúvida, eu acho que agora é um todo. É bom que vai ficando cada vez mais difícil, né? Fácil não vai ficando, né? Vai ficando cada vez mais difícil. Todo mundo melhor preparado e é isso aí. Até uma das coisas que eu gosto bastante da área de comércio exterior é que eu acho que ela estava um pouco atrasada e ela está correndo atrás. O Covid forçou ela muito a se atualizar, né? E a tentar fazer com que o processo seja um pouco mais dinâmico, um pouco mais automatizado, um pouco mais fluido, de melhor visibilidade. O comércio exterior era meio obscuro, num geral, assim, num todo, tá? Botando a logística internacional no meio e tal. E nessa parte de vendas também, assim. Eu acho que as empresas estão abrindo um pouco mais a porta para entender de que não é só porque alguém apertou tua mão pessoalmente, é só aquilo ali que será confiável. Dá para agora, né? Acho que trazer confiabilidade no mundo digital, dá para trazer novas técnicas, porque vender uma técnica, querendo ou não, né, tem esses processos, tanto que não fomos nós que escolhemos isso, do Teus Tons, mas foi dividido entre pré-vendedor, vendedor interno e vendedor externo por alguém, porque estava funcionando, eu imagino. E que provavelmente daqui a 3, 5 anos já não seja mais assim, e seja uma nova forma. Eu gosto muito que, enfim, o comércio exterior está correndo atrás aí do atraso dessa parte digital, que na nossa vida pessoal já estava muito acessível, né? Muito mais evoluída nessa questão. Para a gente começar essa discussão daí, tem alguma dica de abordagem ou técnica de venda nessa parte de inside sales que a gente utiliza no dia a dia, que é legal o nosso ouvinte saber para, no fim das contas, começar a entender cada vez mais esse papel de inside sales ou de vendedor interno? Eu não digo que uma técnica em específica, mas eu acho que no momento em que a gente está vivendo hoje, em meio a toda essa pandemia, e a gente precisa migrar muito para o meio digital, o relacionamento com o cliente ele tem se feito cada vez mais importante, porque é uma relação de confiança que tu vai desenvolver com aquele cliente. E se o cliente não confia em ti como vendedor, que está ali oferecendo o teu serviço, ele não vai conseguir confiar na empresa como um todo. Então, desenvolver essa parte do relacionamento com o cliente tem sido um ponto muito importante no nosso dia a dia. É papel, é crucial, vamos chamar assim, para o vendedor interno, antes de começar esse relacionamento, essa confiança com o cliente, ter esse relacionamento e confiança com o próprio produto que ele vende, com o próprio serviço que ele vende, para passar essa verdade para frente? Com certeza, a gente não consegue vender uma coisa que a gente não conhece, a gente não consegue vender uma coisa que a gente não confia. Acho que se tu não confia no teu serviço, as coisas se tornam muito mais complicadas, porque se tu não tá convencido que aquilo é realmente bom, como é que tu vai convencer uma outra pessoa, né? Olha, eu acho que o humano é capaz de tudo, né, Nelly? Mas na verdade é isso que é importante, né? A gente, de fato, confiar no que estamos vendendo, pelo menos para passar essa confiança para frente. Né? Acho que tem o papel da consultoria também em todo esse processo de venda, que é importante. Então, você conhecer o teu produto, para você prestar uma consultoria para o cliente em que você consegue solucionar algum problema que ele tenha ou atender a demanda e a necessidade dele de forma clara, objetiva e com custo-benefício, que seja agradável para o cliente. Você precisa conhecer muito bem o teu produto, teu mercado, precisa conhecer o próprio cliente também. Então, além de você conhecer o teu produto, você tem que estudar um pouco do cliente antes mesmo de falar com ele, para você conseguir extrair essas demandas dele, fazer de fato essa consultoria e indicar o melhor caminho para o cliente. Além de tudo isso, eu acho que uma das técnicas legais, né, se pode chamar assim, é de você conhecer e confiar no próprio processo de vendas que você tem na tua empresa. Né? Você fazer um acompanhamento com o cliente, saber em que etapa esse cliente vai estar, e em que pé está uma negociação, qual é o próximo passo a se tomar, porque não apenas um bom produto ou um bom, entre aspas, um bom vendedor, alguém que consegue convencer o outro, mas que tem um processo de vendas, né, conciso, bem estruturado, e que isso daí pode, no final de tudo, ser
escalável. E é muito difícil, né, para a pessoa que opera como inside sales ou como vendedor interno, entender que, no fim das contas, nem todo cliente serve para o produto ou serviço que você está vendendo. E os donos das empresas, ou os gerentes comerciais, eles acabam não falando isso para essas pessoas, né? No fim das contas, é muito... Traz tudo que tiver aí de oportunidade, joga para dentro e tal, mas eu acho que existe uma solução que você vende e uma necessidade do cliente. Quando ela não casa, ela só gera retrabalho, problema, cancelamento, coisas erradas acontecendo no meio do processo, multas, porque não, de fato, teve essa verdade aí, essa confiança que a Aniele comentou de a solução que eu vendo, o problema que eu resolvo, está de encontro com a necessidade que você tem, com o problema que você tem. É meio o papel do Inside Sales de trazer essa verdade à tona, assim, mesmo o gerente comercial ou o diretor, enfim, alguém acima, acreditando ou não. Vocês acreditam nessa minha afirmação ou não? Com certeza. Nós, no papel de especialistas no serviço, no produto que nós estamos vendendo, eu acho que mais que ninguém a gente consegue identificar esses pontos dos nossos clientes. Então, se eu estou vendendo uma solução que não casa com o que ele precisa, então não vai dar um match ali naquele relacionamento, né? Vamos usar o Tinder como exemplo, né? Tem que ter o que do lado. Cara. Mas é verdade, né? A gente fala brincando nesse tipo de coisa, mas é bom falar isso, assim, porque eu acho que não tem faculdade ou expertise que acaba te ensinando este pedaço de ser vendedor interno, externo, ou de um processo de vendas, como o Rodrigo tinha falado. Tem que saber que o nosso serviço, o nosso produto, seja o seu, enfim, importação, exportação, alguma assessoria, consultoria, não serve para todo mundo que opera nessa área. Existem nichos, soluções, problemas, e, enfim, específicos que nem toda empresa consegue fazer tudo. Como é que a gente concilia daí essas estratégias entre o que o vendedor interno faz e o que o vendedor externo faz, assim, nesse processo? Agora você deixou no ar essa daí, hein? É um conjunto, Alan. Os dois se complementam muito. Hoje o Inside Sales, ele tem como portfólio de serviço dele para a empresa, dizendo assim, o início, meio e fim da venda, como a gente tem dito. Mas de início, essa função se estabeleceu porque ele era bastante background do vendedor externo também. O Inside Sales, ele faz a venda completa, o vendedor externo também faz, mas quando se faz em conjunto, cada um fazendo um pedaço dessa venda, quem tem a ganhar muito é o cliente, em primeiro lugar, e a empresa, obviamente, por ter esses dois profissionais. Então, o vendedor, o SDR, ou o vendedor inicia uma prospecção de um novo cliente, traz para dentro da casa, conversa com o Inside Sales dele, que é par, ou, enfim, da equipe, visualizam e fazem uma estratégia de venda dentro dos produtos que vão atender esse cliente de fato, que vai atender a demanda e a necessidade dele, e o vendedor retorna, ou o próprio Inside Sales retorna, porque esse vendedor já fez a visita de relacionamento, já teve o cara a cara, o olho no olho do cliente. Então, ele consegue trazer para dentro da empresa e o Inside Sales tocar até o fechamento dessa venda depois. É muito paro. Um inicia e o meio e o final ficam num conjunto, assim. Acho que o trabalho em conjunto é muito mais efetivo, assim, de mais sucesso. É aquela história, né? Duas cabeças, elas pensam melhor que uma. Então, a partir do momento que eu, na posição de inside, estou junto com o meu vendedor externo em cima daquela conta, a gente consegue cada vez mais alinhar as expectativas do cliente ao que a gente tem a oferecer para ele. Você potencializa a venda, né? Você potencializa o relacionamento. E em tese até usa, talvez, habilidades diferentes de cada um dessas pessoas ou funções, né? Porque um tem, talvez, uma habilidade de abrir boas portas e o outro tem a habilidade de manter essas portas abertas, né? Para que as coisas girem. Eu ainda acho que o vendedor interno ele ainda tem um papel no comércio exterior um pouco mais crucial, que é também ser a ponte do cliente para dentro da empresa como um todo, não só para o vendedor externo, blá, blá. Porque ele se envolve um pouco na operação, ele se envolve um pouco na necessidade do cliente, ele até às vezes é psicólogo do cliente ou o cliente é psicólogo dele, onde um chora pitanga para o outro dizendo, pô, cara, mas aqui tal empresa me ferrou, ela me ajudou aqui, ou o meu transbordo não deveria ter acontecido. Eu acho que tem essa troca e essa interação no meio do processo
que não está, de fato, naquele descritivo de processo de vendas, não tem? Faz parte do relacionamento, né? A gente acaba criando uma relação de amizade com os nossos clientes. Principalmente quando tu tá no meio do processo, né? Que tu tá ali durante uma negociação, tu acaba entendendo o que o cliente tá passando. Não, poxa, a empresa Y me fez uma coisa, não conseguiu cumprir, eu preciso de ajuda. Qual é a solução que tu me dá? Então, essa parte de chorar as pitangas aí faz muito parte do nosso dia a dia, né? Talvez o Inside Sales também receba muito essa frase, assim como os operadores, enfim, no geral, que é a fábrica vai parar, né? Que parece ser um mito de tanto que se fala, mas é verdade, existem algumas fábricas que de fato param ou vão parar. Tem muita piada, mas efetivamente ninguém quer ser responsável por uma fábrica parada, né? Pelo menos eu digo por mim. Se eu puder não parar uma fábrica, eu não quero parar essa fábrica. Muito melhor, né? Mais tranquilo. Eu acho que são dois chapéus, né? Tem um momento que a gente coloca o chapéu da empresa para o cliente, e a gente representa para o cliente o que a gente tem que dizer. Muitas vezes tem situações que são problemáticas, são truncadas, como, por exemplo, o cliente falando para a gente, vai parar a minha fábrica, eu preciso que você acelere o navio. Né? E a gente não tem como acelerar o navio para chegar a mercadoria dele antes. Mas a gente precisa falar a verdade e ser transparente com o cliente. E, por outro lado, a gente precisa vestir o chapéu do cliente dentro da empresa, para o operacional e como um todo dentro da empresa, e dizer, gente, olha, o cliente vai parar a fábrica, o container tem que chegar em 10 dias e não em 15, o que a gente faz para ajudar ele? O que a gente pode trazer de solução? Acredito até que o Inside receba mais esse tipo de mensagem, porque tem um pouco de preconceito entre um operacional do cliente e um vendedor externo, né, pelo menos no passado, de, cara, mas eu ligo ali, o cara não me atende, nunca tá, o fim tá sempre externo, e o Inside Sales já passa uma segurança totalmente diferente para o cliente, porque ele está realmente na empresa, ele não tem uma visita, não tem algo fora, então se ele tiver uma demanda urgente, como a fábrica vai parar, meu navio atrasou, enfim, e ele entrar com isso, né, esse argumento para o Inside Sales, é muito mais fácil, muito mais tangível, eu acho, que para ele, do que o contato com o vendedor externo, que por muitos anos ficou manchado por essa falta de retorno, falta, né, de compreensão, enfim, né, deixando essa imagem diferente. E é legal comentar aqui que no comércio exterior é assim, né? A Lilian falou, tem coisas que os operadores de comércio exterior não conseguem fazer, né? Como, por exemplo, sei lá, mudar um canal de amarelo para verde porque quero, ou acelerar um navio e tal, mas dá para buscar muito coisas para ajudar isso a minimizar esse impacto, etc, né? Acho que uma das qualidades de um operador do comércio exterior, seja ele vendedor interno ou inside sales ou qualquer outra área, é essa força de vontade de tentar ajudar de alguma forma, né? Não deu pelo caminho A, vamos tentar pelo B, pelo C, pelo D, e tem um alfabeto inteiro aí para a gente tentar achar a solução para o cliente, porque sentir a dor dele, ter essa empatia, de fato é o que faz a diferença, às vezes, numa operação. E você sabe que, pensando em vendas, assim, eu acho que isso é muita oportunidade também, porque um cliente que teve algum empecilho ou algum problema conosco, mas que conseguiu ter um atendimento, que a gente foi transparente, ou que a gente trouxe uma solução paliativa para o problema dele, ele vai ter uma fidelidade muito maior com a gente. Ele vai continuar nos procurando, ele vai ter uma empatia conosco também em vários momentos, vai ter uma confiança, uma credibilidade muito maior no nosso serviço, na nossa consultoria, e aí ele vai comprar muito mais, e enfim, tudo facilita para o papel do Inside Sales também, quando a gente consegue vestir esse chapéu de cliente dentro da empresa e depois, né, voltar para o cliente e manter esse relacionamento e vender mais. Que é o que todo comercial quer, né? A gente pode falar muito de técnica de venda, de relacionamento, de coisa bonita, mas o fato é que a gente quer vender. É o nosso papel, né? O nosso papel final, e para o que a gente está, é a venda efetiva dos nossos serviços, dos nossos produtos. Então, isso faz com que a gente tenha um relacionamento muito melhor com o cliente e acaba dando muito mais resultado também. Esse fortalecimento é justamente pela entrega, né? O cliente, ele tá te contratando para um fim, e mesmo tendo alguns problemas, né, entre o ponto A e o B, atraso, enfim, quando você faz essa entrega para o cliente, você dá algo para ele também, né, mais do que ele está esperando, às vezes, não é aquela venda em que o vendedor fica só pedindo, me dá uma oportunidade, me dá isso, me dá aquilo, eu quero de novo, eu fiz errado, mas confia em mim. Quando você entrega algo, é muito mais fácil de você receber algo de novo, né? Essa confiança com o cliente é justamente por isso, né? Sempre que você entrega algo a mais, ou o que você conseguiu entregar diferente, no final de tudo, para ele vai ser a confirmação de que foi uma boa aquisição. Então,
estou pagando por algo que foi realmente bom para mim, porque não pagaria outra vez, né? Com a compra recorrente. É muito mais fácil. Que legal. Assim, ó, eu vou trocar aqui as perguntas da pauta, né? Porque aqui no Teus Tons a gente faz o que a gente quer, ó, aqui nessa gravação. Então eu vou trocar a ordem aqui, porque eu acho que com o que a gente está falando tem uma pergunta legal aqui, que é como eu me preparo para virar Inside Sales? Há alguma faculdade para isso? E junto com o que a gente vem falando, eu queria entender a opinião de vocês quanto a isso. Assim. O que vocês fizeram para se tornar um Inside Sales e depois um bom Inside Sales? Como é que é esse passo aí? É a faculdade da vida, né? Eu gosto de pensar que meditar durante 25 anos numa caverna só vivendo de orvalho e da luz é uma boa maneira de você conseguir se portar no futuro como um Inside Sales, SDR, vendedor externo. É uma preparação boa, se você puder, faça. Bom, enfim, não é qualquer um que pode virar, tem que ficar 25 anos, então, meditando numa caverna, é isso, Rodrigo? Vivendo de orvalho e luz também, tá? Basicamente. Acho que o legal, na verdade, é se preparar principalmente para atender pessoas, né? Você saber que tem outras pessoas ali com necessidades diferentes das suas. Então, uma faculdade específica não, mas o treinamento de gestão de pessoas, né? Atendimento a pessoas, né? Ter aquela empatia inerente dentro da pessoa, que vai fazer com que ela olhe o problema do outro como o seu. Cada um desses daí tem que estar preparado tecnicamente para o que vai vender, mas principalmente o atendimento final ao cliente, né? A empatia. Pegando o gancho aqui no que o Rodrigo falou, essa parte de estar preparado tecnicamente também é muito importante. Tu entender a dinâmica do dia a dia de forma que tu consiga demonstrar para o teu cliente, repasse uma confiança que, olha, não, essa pessoa é especialista, ela sabe o que ela está falando, então ela vai conseguir me ajudar sim, caso eu precise de alguma coisa. Caso surja um problema entre o ponto A e o ponto B, eu sei que eu posso contar com ela. Show. No fim das contas, de fato se colocar no lugar dele, mas sendo um consultor especialista no que você está vendendo, né? Porque de nada adianta dizer eu te entendo e não tentar puxar uma solução para resolver. Eu te entendo e não entendo nada. Eu te entendo, mas eu não entendo como eu vou resolver isso para ti. Daí não resolve muito. Eu não entendo como o teu processo vai seguir daqui para frente. Aí não dá, né? Eu sempre falo que eu parto do princípio de que o meu cliente não sabe o que eu faço. Eu sou especialista no que eu faço. Então, se ele chega para mim com uma demanda, eu sou a responsável por repassar aquela informação de forma clara para que ele entenda e compreenda os passos que vão acontecer, o que pode dar de errado, o que pode dar certo, e caso der errado, como a gente pode resolver aquilo. Até porque o cliente ele é especialista ali onde ele está. Se ele é um importador, ele é especialista ali na indústria dele. Mas a partir do momento que tu presta um serviço, tu és especialista no serviço que tu estás prestando. Então, tu precisa repassar isso para o teu cliente de forma que ele tenha confiança em ti, em caso alguma coisa dê errado ou dê muito certo, ele consiga voltar contigo de novo e falar, não, é verdade, isso daí realmente é dessa forma. Que legal que tu falou, antes de ouvir a opinião da Lilian, eu queria fazer um comentário que esses são raros no comércio exterior. Que legal que tu falou positivo e caso dê tudo certo. Porque no comércio exterior parece que a gente só resolve o problema, né? No fim das contas não é bem assim, né? Existem coisas que funcionam e que saem do ponto A e chegam no ponto B com tudo certo, né? Exatamente. É óbvio que a gente tem muitos envolvidos e podem dar problemas aleatórios, mas é legal lembrar que o comércio exterior também funciona fluido. Gostei da fala, Niele. Obrigado por apoiar a causa junto comigo. Vamos lá, Lili. Eu acho que assim, ó, quando pensando em alguém que queira entrar nesse mundo de inside sales ou de comercial em si, existem algumas coisas que são preparatórias e que abrem a mente para que você treine esse comportamento, né? Esse comportamento de escuta, esse comportamento de empatia com o cliente, essa percepção de negociação, do ganha-ganha, cliente-empresa. Então, você consegue se preparar em alguns cursos, alguns livros. O Rodrigo falou da receita previsível, que é algo um tema que está bem em voga, assim, muita gente do comercial acaba buscando receita previsível em função dessa teoria de escalabilidade de venda, e eu acho que traz assim, uma base para você ter assim, essa visão mais ampliada de como eu posso lidar com algumas situações, aonde eu busco os meus leads, como que eu faço para prospectar um cliente.
porque eu acredito muito que todas as funções que a gente passa na vida profissional aí, a gente precisa de treino. Claro que o treino é conhecimento, é estudo, é comportamento, mas a gente treina também muita coisa, né? Então tem receita preferível, tem spin selling, tem curso de vendas, tem PNL, tem uma série de coisas que acabam ajudando e auxiliando muito para que você tenha sucesso na venda e no relacionamento com o cliente também. Não só na venda em si, né? Em toda a função que você se relaciona com cliente, com pessoas, você consegue extrair conhecimento dessas técnicas. Então, eu acho que não tem uma faculdade, mas existem muitos recursos para você buscar. Então, basicamente, né, seria relações interpessoais, conhecimento técnico sobre o que você está, né, vendendo, fazendo, oferecendo, e também conhecimento básico sobre vendas em si, né? Sobre, não digo técnicas de venda, mas sobre o que perguntar, o que você deveria saber para oferecer para o seu cliente, né? Então, além da técnica, né, saber o que você vai fazer, o que o seu produto faz ou o seu serviço faz, a técnica que o vendedor estuda também para ser atrativo ao cliente, né? Para que naqueles primeiros segundos de conversa ele já não leve um não, né? Que ele consiga manter a porta aberta enquanto está havendo uma negociação. Ou que leve o não e tenha persistência para alcançar o sim, né? Porque a gente leva não, zilhões de não no dia para chegar no sim. Pelo menos para não ficar triste, né? E achar que o problema é você, pode ser o processo, pode ser o produto, pode ser o cliente não está disponível agora porque está sendo bem atendido, pode ser... É o momento do cliente, né? O momento da sua empresa, do teu produto, enfim, tem milhões de coisas. Assim, se puder resumir, então, um pouco de técnica de vendas com um pouco de humanização, assim, empatia, entendimento para atendimento, blá, 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 com muita técnica de ser um consultor, entender seu produto, enfim, conhecer sua empresa e a necessidade do seu cliente, com transparência, para a gente finalizar aí, balançando a cabeça num podcast. É isso com aí. certeza. Perfeito. Balançando a cabeça num podcast é muito bom. Eu imagino o nosso ouvinte agora. Ele tá ouvindo? Tá ouvindo? Quando você tá numa ligação... Ele tá ouvindo a cabeça balançando. Olha, mas eu vou dizer, cara, que o cliente, quando você tá no telefone, ele ouve se você está sorrindo, entendeu? Então no podcast, por que não o ouvinte tá ouvindo que eu tô balançando a cabeça concordando? Esse negócio de falar sorrindo é bem interessante, assim, ó, porque às vezes as pessoas perguntam como que você consegue falar com esse cliente ou lidar com essa situação, né, que tá acontecendo. E eu falo, cara, é muito difícil eu falar assim, sorrir no telefone, mesmo que o cliente não tá me vendo, porque o falar sorrindo te dá um tom de voz diferente e eu sinto que me deixa melhor, assim, para falar com o cliente. Então, eu busco um pouco de eu estar bem, né, eu falo sorrindo porque eu sei que vai ser melhor interpretado pelo cliente. Vou fazer um desafio aqui agora, então, para você que está ouvindo esse podcast, vai lá no Instagram do Teus e Tons, @teusitons, e comenta que você gostaria de um curso de como falar sorrindo, que a gente vai pedir para a Líria fazer isso para nós, a gente ver se tem demanda o suficiente, porque faz diferença, a gente só não sabe como, né? Não dá forçando assim, olá, com a boca aberta. Não, faz toda a diferença, né? Todo mundo quer ser atendido pelo cara que tá sorrindo, o cara que tá feliz, né? Se você é ser atendido por alguém que tá triste, é a pior coisa que tem. Você já perde até motivação, né? E quando você ouve o tom de voz... Tem essa influência de tom, né? Uma coisa é você ligar para um cliente para conversar, para tentar vender ou para qualquer coisa falando: oi, tudo bem? Aqui é o Arlon, eu sou do Teus e Tons, eu gostaria que você ouvisse o meu podcast. Outro fala: e aí, cara, tudo bem? Seja bem-vindo aí, eu sou o Arlon do Teus e Tons, gostaria que tu ouvisse meu podcast e me desse feedback. Acho que dá uma diferença bem considerável. A gente só tem que ensinar para o ouvinte a técnica agora, né? De falar sorrindo. Falar sorrindo verdadeiramente. Pensa que do outro lado do telefone tem um amigo, super brother seu, assim, um amigaço, e que você tá ligando para convidar para um churrasco. Porque você realmente está feliz em falar com ele, né? No final de tudo, que você está feliz. Eu acho que é um bom... Tá vendo? O cachorro também fala no podcast. Não sei se vocês estão ouvindo, meu cachorro resolveu falar no podcast. E eu tenho certeza que ele tá latindo, sorrindo, que ele tá feliz. Tá falando com a audiência dela, né? Seria uma delícia mesmo se todo mundo falasse sorrindo no telefone, né? Se todo mundo, toda hora do dia, que alguém te ligasse, fosse alguém realmente feliz e tá falando com você, não seria totalmente diferente? Até aquela ligação de spam ia ser legal. Para nós, como clientes, quando a gente recebe uma ligação de um vendedor interno, a gente consegue identificar quando de fato é verdadeiro e quando de fato não é, ou não consegue. Tem gente que é feliz até demais, né? Eu acho que forçado demais, será que não? Sim, existe.
É legal trazer a verdade também, porque daqui a pouco sai recebendo ligação do pessoal das operadoras telefônicas, que fica aqui pro protesto, é um saco, tentando mudar teu plano, vender algum serviço, e a pessoa falando super, mega, ultra feliz, porque ela... E não parece ser verdadeiro, entendeu? Eu acho que tem que ser verdadeiro da pessoa, genuíno, tentar dizer assim, cara, eu tô vendendo uma coisa legal, que pode resolver um problema seu. É óbvio que eu vou vender feliz, né? E não forçado porque eu tenho que bater meta. Mas aí também ninguém quer ser atendido pelo Smurf contente todo momento, né? Quando deu um pepino e você liga pro cara tudo bem, vai dar tudo certo. O quê, cara? O cara disse, demora comigo, teu navio atrasou, cara. Exato, eu pensei nisso. Mas vai dar certo. Não tem equipamento. Entendi assim, cara, caiu um canal cinza, velho, toca aí comigo, uhul, bora! Vai dar tudo certo no final. Não dá, né? Tem Não, um gente, limite, quando né? eu falei... Não, calma, quando eu falei falar sorrindo, não é falar dando gargalhada. Tem mais uma habilidade que a gente tinha que botar, que é aprender o contexto das coisas. Tem contextos que a gente tem que falar assim, feliz e sorrindo, e tem contextos que a gente tem que ser realista e trocar uma ideia de frente com a pessoa que está conversando com a gente, seja cliente, um fornecedor e tal, para levar o assunto da forma como ele deve ser, certo? A seriedade, né? Beleza. Maravilha. Então tá. Então esse podcast está assim, né? A gente brinca na hora que tem que brincar, mas a gente está tentando falar sério aqui na hora que tem que levar a seriedade. É isso? Eu estou acenando a cabeça para você entender. Para você entender, eu estava acenando a cabeça nesse momento. Para você, cliente, que não conseguiu ver, estão todos balançando a cabeça. Tipo aqueles cachorrinhos que tem a cabecinha assim, que você colhe atrás do carro. Cara, aqui a pergunta que eu tinha invertido e eu quero fazer agora é assim, quais são as ferramentas para gestão? Assim, vamos reformular aí. Que ferramentas de gestão para carteira de clientes ou para prospecção de clientes que normalmente são utilizadas aí para o próprio vendedor interno, depois de entender essas habilidades, entender bem a técnica que ele tem que ter para convencimento de cliente, o conhecimento que ele tem que ter da própria empresa, do próprio produto ou serviço. Existem algumas ferramentas que podem auxiliar ele nessa gestão desses clientes e tal? Com certeza, né? A gente já passou da fase do caderninho de anotação com o telefone, faz tempo. Já não tem mais aqueles bloquinhos de anotações assim, dizendo esse cliente, esse endereço, assim, não rola mais. Pois é, comprou tal data, parcelou 3 vezes, né? É muito difícil você ter algum caderninho assim, né? E acho que para você conseguir gerir, né, realmente uma carteira de clientes, né, você ter, né, contatos ali, todas as informações salvas, a principal ferramenta é o CRM. Hoje em dia, até inclusive tem vários gratuitos que muitas empresas, né, ainda não entenderam que é necessário para fazer uma gestão adequada de clientes. Então, algo que é bem, bem interessante, principalmente para quem quer realmente atender em várias empresas, né? Não ter ali um nicho de 10 clientes que ele realmente vai lembrar o nome, data de aniversário, o nome do filho, o nome do cachorro, em que escola estudou quando tinha 10 anos. Aí fica mais complicado se você não tem uma ferramenta realmente que te dê um aporte, né? Que suporte você em cima disso. Uhum. Exatamente, até porque se tu tem um atendimento de muitos clientes, um atendimento em larga escala, é muito pouco provável que tu vai te lembrar de todas os pormenores de cada cliente. Tu não vai lembrar disso. Muita gente ao mesmo tempo falando contigo e tu precisa ter um ponto de apoio onde tu saiba onde consultar. Não, mas esse cliente aqui não gosta de rosa, mas esse aqui gosta. Então, eu preciso ter um ponto de apoio para eu conseguir atender o meu cliente melhor, né? Para ele não achar que ele é só mais um no meu dia. Até porque cada cliente é único, ele não é só mais um. Só que lembrar de detalhes de todo mundo também é bem difícil, né? Então, a gente precisa de ferramentas que auxilia a gente a dar uma colinha, assim, de vez em quando. Não só em volume, mas também em tempo, né? Em uma escala de tempo maior, se você não tem um acompanhamento, embasamento, fica muito mais complicado de você conseguir gerir realmente, né? Show de bola. Basicamente assim, não confie só na sua cabeça, né? Porque coisas mudam a todo instante, as peculiaridades elas estão cada vez maiores, né? Cada modelo de atendimento, de cliente, de necessidade, cada um tem a sua específica. Precisa usar uma ferramenta. A mais indicada não é um bloquinho de notas, né? Ele pode, de fato, servir, mas não leva muito para frente. O Rodrigo comentou de CRM, só para deixar bem claro aqui para o nosso ouvinte, CRM é uma sigla para dizer que é Customer
Relationship Management. É um sistema de gestão de relacionamento com o cliente. E aí tem N no mercado, N ferramentas no mercado aí, né? Não precisamos citar, a não ser que alguém nos patrocine aí. Novamente, fica mais uma dica, né? Patrocinem. Tá? Que a dica do patrocínio, gente, mas eu amo o Alan de paixão. Ele é meu maior brother. É que o Alan é uma evolução um pouco maior aí, né? Da parte do CRM. O Alan é o robô que a gente tem na Royal Cargo, e que ele pega as informações do CRM e traduz, e faz, e lembra, e atinge, e fala, e faz tudo ao mesmo tempo. Aí, a gente tem utilizado isso para usar realmente, de fato, a tecnologia para nos ajudar a entender e atender melhor os clientes aí da empresa. Mas isso não é um xalalá da Royal, é só porque tem essa ferramenta aí de evolução, e que depois que você conhece, né, Lilian? Dá um trabalho largar. Não fica mais sem. E, gente, uma das coisas que fica legal a gente comentar e, de fato, tentar levar mais substância, mais informação para o ouvinte é dica de curso, dica de livro, dica de o que a gente pode entregar aí para quem está se preparando para ser um inside sales ou um vendedor interno, quem é, de fato, e quer melhorar na área. O que a gente pode dar aí de indicações para os nossos ouvintes? Eu gosto bastante a primeira indicação, mais até do que... Até voltando, né, na parte da tecnologia também, que o principal é o telefone, ou a forma de contato que você vai ter com o teu cliente. Então, o principal, né, não só a parte de se preparar com livros, cursos e tudo mais, mas se preparar para você estar realmente disposto a falar com alguém, a você levantar de manhã e saber que muitas vezes alguém vai te ligar e que você pode estar de ressaca, pode estar verde, pode ter amanhecido mal, alguém vai te ligar ou você vai precisar ligar para alguém. E no final de tudo é isso que vai ter que ser feito, é o contato com outras pessoas. Então, tem até uma foto que eu gosto bastante que tem no LinkedIn, que tem um post-it em cima do telefone escrito "Pick me up, I will make you money, I will make you money". Então, basicamente é isso, né? Ele chegou a falar "sou", eu achei que ele ia continuar falando inglês, cara. Desculpa, eu tenho... Quando o cara pensa rápido demais, é assim, né, Rodrigo? É difícil de traduzir também. Pois é, né? Então, pegue-me, eu te faço dinheiro, né? Eu faço dinheiro para você. Então, o que é basicamente isso, né? A função do vendedor é estar em contato com o cliente. Né, você vai gerir teu cliente, vai saber quando você tem que falar com ele, mas no final de tudo, o mais importante é você falar com ele, e você estar lá com ele, mandar uma mensagem, um WhatsApp, um telefone, principalmente o telefone, já que no e-mail, uma mensagem é mais frio, você não tem um contato, você não sabe o que a pessoa pensou na hora, não sabe se ela sorriu para você naquele teu e-mail ou não, né, no final de tudo. Um outro ponto é tu estar preparado para atendimento ao cliente, né? Entender técnicas de atendimento ao cliente. E, inclusive, cursos de experiência do cliente, atendimento ao cliente, que te faz enxergar a forma como tu vai te relacionar de um outro jeito, né? Que tu vai entender como identificar a demanda do teu cliente. Não é simplesmente tu venderes. Uhum. Não se trata só de venda, é o objetivo final, mas esse não é o principal ponto. Uhum. O principal ponto é tu gerar uma experiência para o teu cliente para que ele tenha vontade de voltar aqui, porque vender uma vez é muito fácil, mas ser uma venda recorrente é muito mais difícil. Uhum. E isso só vai acontecer se tu consegue prestar um atendimento de excelência para o teu cliente. Aí ele transforma em seu cliente mesmo, né? Porque cada cliente é um cliente do mercado, né? Porque, conforme, né, que nem na Royal, uma venda recorrente, esse cliente ele vai fechar com outras pessoas no futuro, não é porque você fechou uma venda com ele que vai ser realmente seu cliente. Né? Até nesse momento, a gente está sabendo que a gente está fechando o cliente, está fechando a venda, e no final de tudo, né, no futuro, às vezes pode nem se concretizar devido a N circunstâncias, né, N situações. Até a parte de cursos e esse tipo de coisa, eu gosto bastante de webinar, pelo menos até agora ainda, depois da pandemia, teve 1 zilhão deles, e eu gosto bastante da área de foco em marketing. Ajuda muito a entender essa visão macro do como você vai fazer a sua venda, como você vai atrair um bom olhar, né, do seu cliente, como você vai gerar rapport com o seu cliente, né, essa ligação. Explica aí o que é rapport aí para o nosso ouvinte. O rapport é a ligação que você consegue gerar, né, interpessoalmente, né, entre você e o seu cliente.
Então, aí existem técnicas, que nem mencionado pela Líria, né, do PNL, que são o espelhamento, né, você equalizar o tom de voz, fazer uma movimentação do corpo parecido. Isso tudo, né, você consegue aprender, são técnicas que você vai aprendendo, e na maioria das vezes existe isso daí de graça. Tudo isso é treinável e tem tudo material gratuito em forma de webinar, que até é mais fácil de você conseguir, né? Além do material já histórico ali, né, de livros, enfim, e muitos filmes, eu gosto bastante. Eu concordo com o Rodrigo, a gente pode trazer, assim, quando nos tem ou nos quer dispor de recursos para isso, você pode buscar muito blog de negociação, blog de vendas, blog de atendimento ao cliente, de customer success, enfim, ajuda um monte, você pode começar, mas eu gosto de falar também, assim, que um bom curso de oratória é muito bacana para você se expressar, para você saber colocar as palavras no momento certo e identificar também. Tem alguns livros que eu gosto muito, que eu sou muito fã, que é o Jeito Disney de Cantar Clientes, que ele é super fininho, é fácil leitura. Tem um livro chamado Como Encantar Clientes também, que é um livro muito bom. Filmes também. O Lobo de Wall Street é um filme de negociação muito bacana, que eu acho que vale a pena assistir e ter essa visão de comercial e tudo mais. Então, não só de livros é feito, ou só de cursos, né? Eu acho que basta ter uma visão, assim, de o que eu tiro, né? O que eu vou extrair de cada uma das coisas que tem negociação, que tem atendimento ao cliente. Uma das coisas que, quando eu trabalhei nessa área, me fizeram crescer muito era perguntar e saber ouvir, né? Porque eu tinha o real interesse, de fato, de entender o que o cara do outro lado, no caso, o cliente, está procurando, esperando, e qual é, de fato, o problema dele, né? A gente tinha uma frase na época que era entender para atender, e eu acho que ela funciona até agora, que é: pergunta, espera a resposta, não tenta só tu falar, tu não é o dono da verdade, ouve o que o cara tem a dizer, o problema dele, e vê se tu tem a solução para o problema dele ou não, para de fato tentar vender o seu produto ou serviço. E é engraçado, mas uma das coisas que eu também vi os vendedores internos terem mais sucesso, e eu acho que é o que vale a pena, é estudar dentro da sua própria empresa. É ir lá e ver o processo antes do seu trabalho e depois do seu trabalho. Como é feito, o que é feito, tomar nota, acompanhar um processo do início ao fim, ver como funciona o processo de venda de um produto, de um serviço, seja de despacho, de terminal. Vai lá, vê a carga do cara, sabe? Analisa o container, vê o navio chegando, vai num terminal, para quando você vender com propriedade, né? De fato, sabendo do que está acontecendo e não só me falaram que. Eu acho que faz toda uma diferença para se sentir seguro. Concordo. Faz todo sentido. Primeira parte aí está, inclusive, é aquela frase, né? Do você ouve para compreender, ouve para responder. Você ouve para você conseguir rebater a objeção do teu cliente e fechar a venda? Ou você está ouvindo ele para realmente entender o que ele precisa, entender o processo dele e você conseguir realmente solucionar isso, né? É muito louco, porque a gente eu vi uma reportagem que deve estar postada no YouTube, eu não vou lembrar o nome agora, mas a referência é bem legal, de que fizeram um estudo para ver os principais CEOs, enfim, do mundo, como Elon Musk, Bill Gates, etc., como eles se portam e participam nessas convenções, ou quando as pessoas fazem perguntas ou comentário para eles. E mostra, eles fazem 2, 3, até 5 segundos de pausa para processar primeiro o que foi falado para eles, para depois responder. Nunca eles se atravessam ou atrapalham, ou o cara terminou, ele já começa. Ele sempre dá uma pausa e fica um silêncio. Eu lembro que eles chamaram de tipo silêncio inteligente, silêncio pensativo, sei lá. Que é ele realmente processando a informação que ele recebeu. Até porque as perguntas são abertas normalmente, né? Então, de fato, é importante que a gente pense na resposta que vamos dar. E é louco porque agora vem o desafio, né, para todo mundo que está se preparando para ser side sales, vendedor interno, ou ser melhor nesta função. E aí, né, de todo esse episódio, de tudo que a gente falou, o que você vai tirar disso e começar a praticar amanhã? O que você vai buscar de conhecimento? E a frase final, eu acho que fica você quer de fato só vender ou você quer de fato atender aquele cliente para ter a recorrência dele e resolver o problema dele? Quando você tem mais clareza nesse ponto, melhor você será, eu acho, nessa função aí de vendedor interno, que é extremamente importante no comércio exterior. Eu acho que sem
Sem ela, o comércio exterior não sobrevive muito tempo, porque é uma ponte, é um meio de campo super importante entre toda a cadeia e toda a área do que acontece, e é importante fazermos com bastante eficiência para os clientes não se voltarem só para o mercado interno, né? Eles ainda começarem a exportar, importar e fazer a nossa balança comercial e o comércio exterior operar. Falei muito e falei bonito, falei pouco, falei bonito, como é que ficou? Falou bonito. Foi bonito. A Nicole falou aqui no chat que é silêncio incômodo, o nome da técnica e dos segundos dos CEOs. Pode ser. Isso é bom inclusive para venda também, né? Se deixar, não é ruim você deixar um silêncio. Muitas vezes o cliente fica incomodado e ele vai te falar mais. E já que a tua função é realmente ouvir o cliente, pelo menos para mim, eu aprendi isso daí, que é uma coisa boa. Estou tentando até repassar para o Gabriel. Vamos fazer um silêncio agora para a gente processar o que o Rodrigo falou. Peraí. Verdade, Rodrigo, é isso. Esse é um teste já, né? Ficou incômodo, é um silêncio incômodo, como a Nicole trouxe aí para nós. Gente, se a gente pudesse dar um recado final para o nosso ouvinte sobre Inside Sales, o que vem na cabeça de vocês? Agora, o melhor momento para você começar é hoje, não é ontem nem amanhã. E principalmente, cara, tá precisando de bons profissionais na área comercial, não só no comércio exterior. Né, você entender técnicas de venda vai ser útil para você fazer qualquer coisa na tua vida inteira. Todo mundo acaba se vendendo em algum momento, vendendo alguma coisa, vendendo alguma ideia. Né? Você vende sempre, então, saber mais sobre isso nunca vai ser demais, eu acredito. Show de bola, Lilian. Inside Sales, vem com a gente. Vamos ser felizes vendendo. Tipo, já é uma chamada, né? Vem com a gente. E Ni, você? Cara, metam a cara, sejam empáticos, saibam ouvir e sejam criativos na hora de solucionar um problema, de dar uma opção para o problema. Isso é muito importante também. Show de bola, gente. Acho que a gente fica por aqui. Quero agradecer você que ouviu até aqui, essa equipe que tanto faz o Teus e Tons, como agora participa e dá suas ideias e estuda e tal. Obrigado aí, Rodrigo, Nelly e Lilian. Tenta ajudar a gente aí, você que está ouvindo, a levar o Teus e Tons para todos os cantos aí. Tenho muito orgulho de dizer que nós somos ouvidos em 16 países, vamos levar para mais, né? Não sei se tem mais países falando português aí, mas vamos levar para mais, para os brasileiros até que estão fora. Segue a gente no Instagram, LinkedIn, YouTube, a gente sempre compartilha conteúdo novo, e aí aqui no podcast a gente traz para vocês nosso principal conteúdo, e ele está aí nas principais plataformas de streaming aí, como o Spotify, entre outras. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Valeu e tchau, até a próxima!